Boa tarde. Em nome do Sr. Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, damos as boas-vindas aos convidados presentes na sala e a todos os que nos acompanham através da internet. Apresentamos esta tarde o documento Transformações para uma Economia Sustentável do Oceano, assinado pelos 14 chefes de Estado e de Governo que integram o painel de alto nível para uma economia sustentável do oceano, incluindo o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. The ocean gives us life. It feeds us, entertains us, connects us, inspires us, and powers our success. I grew up in a beachside suburb of Sydney, and it was very often the case that I'd head down to the beach after school with my mates. It is so much part of our way of life. From an early age, you learn how to swim, you learn how to fish. That's a very important part of our culture and tradition. Indigenous peoples have lived in harmony with our natural world and our oceans for millennia, and we need to draw from their expertise on how to better support and cherish and steward our oceans. We are sailors, we are fishermen, we are industrialists, we are dependent on the oceans. But today, the ocean's health is off track. At a time when we are already looking to recover from the unprecedented COVID-19 pandemic, we understand how vulnerable we are to health and other shocks. It's important that we consider ocean as a partner. Life on Earth as we know it depends on the health of the ocean. Research shows that a healthier ocean is a smart investment that will deliver social, health and economic and environmental benefits. The health of our Earth and the health of our people are linked. They're totally intertwined. 我々の未来は海とともにあります。 Nuestra visión es encontrar un balance entre la conservación y el uso sustentable de los recursos del mar. I believe we can choose a triple win: a win for people, a win for nature and our economy. Where effective protection, sustainable production, and equitable prosperity go hand in hand. The Ocean Panel, composed of 14 serving world leaders, has put forward a new ocean action agenda. Nous invitons à assurer une gestion durable de 100% des zones océaniques se trouvant à l'intérieur des limites de nos territoires. Listening to science, listening to research, listening to best practices that we have seen work for many other countries. Sustainable ocean action should be a cornerstone of national and global policies. Pengelolaan laut yang berkelanjutan akan mendukung pencapaian SDGs. We are looking for reason to believe that in 2021 and beyond, we can not only fix what COVID did to the world, but also fix the problems we already had on our plate. Climate change, pollution, ecosystem collapse, economic instability, unhealthy diets, poverty, and unsustainable practices across all sectors. The answer is a healthy ocean with sustainability at its core. Oceans may separate us physically, but they can also bring humanity together for a healthy, prosperous future. El esfuerzo por una economía oceánica sostenible y sustentable tiene que ser multisectorial y multilateral. We call on more world leaders and other partners to join us in turning the 100% goal into reality and treat the oceans as the solutions for the future. The ocean gives us so much, let's give it 100%. Transformações para uma economia sustentável do oceano. Tem a palavra António Nogueira de Leite, do Fórum Oceano. Senhor Ministro, Senhora Representante da Embaixada da Noruega, minhas senhoras e meus senhores, é com grande entusiasmo que, na qualidade de Presidente do Fórum Oceano,
acolho e apoio os objetivos e compromissos assumidos pelo painel de alto nível para uma economia sustentável do oceano, tal como consta do documento Transformações para uma economia sustentável do oceano, uma visão para a proteção, produção e prosperidade. Cuidar do oceano é cuidar do nosso planeta. Não podemos falhar. Como se afirma neste documento que hoje se apresenta, temos a obrigação de construir um futuro em harmonia com a natureza. O oceano desempenha um papel fundamental em todo este processo. O Fórum Oceano e eu, pessoalmente, concordamos totalmente e apoiamos esta visão. Saúdo que esta chamada ação venha mobilizar, uma vez mais, a política de forma idealista e simultaneamente pragmática, propondo transformações ousadas no sentido de uma economia do oceano sustentável, em que a proteção e conservação ambiental e a produção económica e a prosperidade caminhem a par e passo, focada não apenas na conservação efetiva do oceano, mas numa gestão do oceano que seja real e ativa. Os 14 países que integram o painel, que representam cerca de 30% das zonas económicas exclusivas mundiais, comprometem-se a gerir de forma sustentável 100% do espaço marítimo sob jurisdição de cada uma das nações, guiados por planos de um oceano sustentável até 2025. Os planos para um oceano sustentável têm e estarão alinhados com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, baseados na gestão integrada do oceano e no conhecimento dos ecossistemas, focados nas pressões de origem terrestre e marinha e considerando os impactos expectáveis das alterações climáticas. Como fundamento para uma economia sustentável do oceano, este planeamento deve ser feito e implementado através de processos inclusivos, participados, transparentes e controláveis. Como se afirma na chamada ação do painel, nos últimos anos o oceano produziu cerca de 2,5 bilhões de dólares em bens e serviços por ano. E o valor do ativo dos oceanos tem sido estimado em aproximadamente 24 bilhões de dólares. Portanto, 24 milhões de dólares. Para manter e melhorar esta situação, os planos para um oceano sustentável devem promover transformações baseadas na enorme capacidade de inovação, transversal aos setores da tecnologia, das finanças e da governação. Neste contexto, o painel afirma que esta visão para a proteção, produção e prosperidade exige transformações que se reforcem mutuamente em 5 áreas-chave do oceano: a riqueza, a saúde, a equidade, o conhecimento e as finanças. O conhecimento científico, as novas tecnologias e os novos modelos de negócio são aqui absolutamente fundamentais para vencer a batalha das alterações climáticas. E outro sim, promover um novo ciclo de prosperidade para todos os povos e comunidades, como ouvimos na alocução e, enfim, no filme que acabamos de ver. Este é o nosso sonho azul, o nosso contrato azul com o planeta. Neste sentido, a Estratégia Nacional para o Mar Portuguesa está, do nosso ponto de vista, absolutamente alinhada com os objetivos do painel. Designadamente, na sua visão, um oceano saudável é uma condição essencial para a sociedade portuguesa dele poder beneficiar, incluindo uma economia azul sustentável, circular e inclusiva, baseada no conhecimento científico. Os objetivos estratégicos da Estratégia Nacional também estão alinhados com esta visão e princípios e exprimem uma abordagem ao oceano que é absolutamente global e holística. A este propósito, e no quadro da recuperação pós-Covid, e seguindo os compromissos estabelecidos no documento do painel, o Fórum Oceano considera também ser este o momento e a oportunidade para Portugal e a Noruega, além do Programa de Crescimento Azul e os EA Grants, definirem
se possível, uma agenda conjunta, Ocean Business and Technology, para que uma nova geração de empresas luso-norueguesas possa tornar uma realidade e a transformação azul e os planos para um oceano sustentável possam assumir e desenvolver-se nas seguintes áreas. A alimentação sustentável do oceano, especialmente nas tecnologias da aquacultura offshore, totalmente submersíveis. A energia oceânica sustentável e, em particular, a energia eólica offshore flutuante e o hidrogênio verde. Portos e navegações sustentáveis e eficientes, desenvolvendo tecnologias que usem fontes de energias baixas em carbono. Observação oceânica e tecnologias de dados e monitorização de baixo custo e elevada eficiência. Tecnologias digitais que garantam a precisão, eficiência e sustentabilidade a setores como o setor das pescas, tão importante para ambos os países. Restauração oceânica e produção de algas em comunidades costeiras para restauro dos estoques pesqueiros e combate às alterações climáticas. Desenvolvimento de ações para redução da poluição oceânica. Investimento na melhoria da literacia do oceano e das competências azuis. Na realidade, um Blue Paper do painel afirma que investir nas áreas que acima brevemente descrevi têm o potencial de gerar um retorno de 3 a 12 dólares por cada dólar investido. Outra área, enfim, expresso-me em dólares porque é a moeda usada, mas em euros, como todos obviamente sabemos, estamos a falar rigorosamente na mesma proporção. Outra área de aprofundamento de cooperação entre Portugal e a Noruega é a dimensão das finanças do oceano. Gostaria de sublinhar a oportunidade do instrumento Portugal Blue EIF, um fundo de fundos cogerido pelo EIF e pelo Banco Português de Investimento, desenhado para financiar startups azuis em todos os setores e nos estados iniciais e de crescimento. O painel, no documento hoje apresentado, afirma precisamente esse objetivo: criar investimentos de menor risco através de capacidade financeira mista específica que combine condições de financiamento preferenciais do setor público e privado com produtos de seguros privados inovadores. O Portugal Blue European Investment Fund é um fundo de fundos, podendo assim integrar investimentos de várias fontes, públicas e privadas. Esta é uma excelente oportunidade, do nosso ponto de vista, para que a Noruega possa fomentar a cooperação com Portugal e com a Europa, investindo no Portugal Blue EIF, European Investment Fund. O Fórum Oceano está inteiramente disponível para ser uma parte comprometida com tornar estes princípios e estratégia do painel uma realidade. É a hora. Aproveitemos o momento para construir juntos o sonho azul. Muito obrigado, Sr. Ministro, por nos ter convidado para aqui estar. Muitas das transformações preconizadas pelo documento do painel do Oceano já estão em marcha em Portugal. Os 5 oradores que ouviremos de seguida partilharão connosco o que estão a fazer em áreas-chave para uma economia sustentável do oceano, da produção de alimento ao desenvolvimento de fármacos, da ciência e do conhecimento à área financeira. Excelentíssimo Sr. Ministro do Mar, Dr. Ricardo Serão Santos. Gostaria de começar esta minha intervenção por felicitar o painel de alto nível para a economia sustentável do oceano pela visão que propõe, que irá seguramente transformar profundamente a sustentabilidade económica do oceano. Trata-se de uma visão que integra a proteção, simultaneamente com a produção, mas garantindo a prosperidade num quadro que deve ser obrigatoriamente perpétuo. Esta iniciativa é crítica para que se possam atingir os objetivos da Agenda 2030 estabelecidos pelas Nações Unidas para um desenvolvimento sustentável.
O oceano cobre 70% do nosso planeta, contém 95% da biosfera e suporta uma ampla gama de atividades económicas que incluem o transporte marítimo, o turismo e o lazer, a extração de recursos naturais, o fornecimento de energia e o uso de recursos genéticos marinhos. Proporciona vários benefícios à comunidade mundial, como sejam o emprego, o lazer e o bem-estar, embora alguns desses benefícios sejam decisivos, como a regulação do clima, a proteção costeira ou a qualidade ambiental do oceano. No entanto, a sua sustentabilidade económica só será possível se o sistema oceânico for bem conhecido e se estiver de boa saúde. A saúde do oceano tem-se vindo a deteriorar nos últimos decénios e o impacto da pandemia provocada pelo Covid-19 irá levar tempo a ser identificado e quantificado. Assim é imprescindível conceber e adotar medidas para melhorar o conhecimento científico, tendo por objetivo tornar o oceano novamente saudável, aumentar a sua resiliência, garantir a sua sustentabilidade e assegurar a contribuição para a economia. As ciências naturais e a engenharia têm sido particularmente importantes para o avanço da compreensão do oceano, mas também as ciências sociais e humanas revelam-se fundamentais para o uso e valorização do oceano. Por isso, estratégias inter e transdisciplinares têm vindo a ser implementadas na área das ciências do mar para melhorar o conhecimento sobre o oceano e desenvolver a economia azul. Gerar informação sobre o oceano, sobre o seu funcionamento e sobre o impacto da intervenção do homem, em particular sobre os efeitos da poluição, da atividade económica, da inovação tecnológica, bem como das alterações climáticas, são fundamentais para melhorar a saúde do oceano e para aumentar o conhecimento que temos sobre esse sistema natural. A defesa da biodiversidade requer um maior e mais profundo conhecimento científico que permita aos decisores disporem de ferramentas para uma gestão mais informada e integrada sobre o oceano. Embora o conhecimento tenha vindo a reforçar nos últimos anos, a quantificação dos efeitos cumulativos das pressões do homem no oceano é ainda incipiente. A quantificação de indicadores abrangentes e padronizados sobre a saúde do oceano necessita ainda de muita atenção e de muito trabalho. A dificuldade de acesso à informação e do seu tratamento não tem permitido uma maior integração dos sistemas de observação multidisciplinares. Note-se que a maior parte dos dados disponíveis restringe-se ao Oceano Atlântico Norte, Pacífico Norte e Ártico, continuando a existir lacunas graves de conhecimento e de capacitação em diversas áreas do oceano. Esta ausência de conhecimento atinge particularmente as áreas fora de jurisdição nacional, pelo que o aumento do conhecimento científico, do desenvolvimento da capacidade de investigação, da inovação e da transferência de tecnologia é imprescindível para a sustentabilidade da economia do oceano. Por isso, torna-se necessário desenvolver conhecimento, adotar novas tecnologias e gerar inovação adequada a estas linhas de intervenção, nomeadamente devem criar-se novas ferramentas, desenvolver novos sensores mais económicos e fáceis de usar em navios de investigação e de oportunidade e criar novas oportunidades que permitam a recolha de dados com resoluções temporais e espaciais mais finas. É fundamental expandir as observações para áreas remotas e instalar plataformas de observação autónomas que compartilhem as melhores práticas de recolha de informação, desenvolver aplicativos para telemóveis, padronizar e harmonizar métodos de observação a nível internacional e implementar programas regionais de observação integrados recorrendo à inteligência artificial. Este programa permitiria a partilha de dados e a melhorar o acesso à informação para benefício da economia e da sociedade. O segundo relatório sobre a avaliação do estado do oceano, submetido para a aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas a decorrer neste momento, irá seguramente contribuir para definir estratégias e planos de ação a nível internacional, nacional, regional e local, bem como ações a desenvolver por entidades privadas. A década das Nações Unidas da Ciência para o Desenvolvimento Sustentável e o Green Deal proposto pela União Europeia seguramente irão contribuir ativamente para o avanço do conhecimento. No entanto, paralelamente ao aumento do conhecimento, deve desenvolver-se um programa de literacia do oceano abrangendo os vários níveis de ensino.
O programa deveria apostar em particular ao mundo dos decisores, gestores e utilizadores do oceano para permitir que a sociedade possa ter uma visão integrada das questões críticas necessárias para a melhor gestão do recurso oceano e para a mitigação dos impactos gerados pelo homem. Gostaria de terminar desejando um excelente êxito ao desafio colocado pelo painel de alto nível para implementar nos próximos anos uma economia sustentável do oceano. Olá, chamo-me Helena Abreu e sou cofundadora e diretora-geral da empresa portuguesa Alga Plus Limitada, que tem como principal atividade a exploração sustentável de algas marinhas para o setor alimentar e outros de valor acrescentado. Ciência, inovação e sustentabilidade ambiental e social são os pilares da nossa empresa. A degradação ambiental, alterações climáticas, desigualdade social e pobreza são consequências reais da procura exacerbada por recursos cada vez mais escassos, impulsionada pelo crescimento exponencial da população mundial. Para manter os níveis de consumo atual, precisamos de produzir mais 50% a 70% de alimento até 2050. A agricultura convencional enfrenta sérios desafios para alimentar toda a população e os recursos pesqueiros encontram-se sob uma enorme pressão. Precisamos, por isso, para o futuro de todos, de uma transformação na forma de obter e gerir os nossos recursos alimentares. O oceano é desde sempre uma das principais fontes de alimento para as comunidades costeiras e com o fortíssimo desenvolvimento tecnológico das frotas pesqueiras, aquacultura e conservação de produtos alimentares, o alimento proveniente de recursos marinhos pode chegar até ao local mais recôndito e afastado do oceano. O alimento do oceano, Food from the Ocean, é então parte da solução para alimentar a crescente população do nosso planeta. Para isso, temos primeiro de garantir a saúde e equilíbrio dos oceanos, desde as zonas costeiras até ao mar aberto, trabalhando para preservar a biodiversidade, determinando zonas de proteção, mas também desenvolvendo tecnologias e regulamentação internacional que permitam continuar a atividade pesqueira de uma forma sustentável e desenvolver a aquacultura em sistemas costeiros e offshore. A aquacultura é um setor não tradicional e, por isso, alvo de maior desconfiança por parte do consumidor. Mas é talvez o setor de produção alimentar com maior capacidade de inovação e busca pela sustentabilidade ambiental. A produção aquícola pode focar-se em várias espécies, todas de valor nutritivo elevado, desde organismos de baixo nível trófico como as algas e os bivalves, que atuam como agentes locais de biorremediação, até espécies como o salmão ou o robalo, que conseguem converter de forma eficiente ingredientes de baixo valor num produto de elevado valor nutritivo. Estas espécies são normalmente produzidas em regimes de monocultura. No entanto, a produção aquícola pode ainda passar pela integração, no mesmo sistema, de espécies de diferentes níveis tróficos, transformando os resíduos libertados por uma espécie em recursos essenciais à produção de outra. São os sistemas de aquacultura multitrófica integrada, ou IMTA, que no fundo pretendem reproduzir o que se passa nos ecossistemas marinhos. Os sistemas IMTA são hoje encarados como uma tecnologia de sustentabilidade que poderá contribuir para aumentar a produção aquícola, animal e vegetal. Para expandir a sua implementação, além de investigação e investimento, tornam-se urgentes políticas nacionais e internacionais de incentivos a operadores que optem por estes sistemas. Voltando agora à nossa realidade, na Alga Plus, desde 2012 que desenvolvemos e implementamos na Ria de Aveiro, um sítio integrante da Rede Natura 2000, a primeira aquacultura multitrófica integrada em Portugal e uma das poucas na Europa, onde produzimos algas marinhas e peixe segundo os estándares europeus de produção biológica. Numa perspectiva de bioeconomia circular, com zero resíduos e respeito pela biodiversidade local, os nutrientes presentes no efluente da dourada e do robalo, nomeadamente amónio e os nitratos, são reciclados para a produção de 5 espécies de algas marinhas. O efluente da unidade aquícola é assim desprovido de nutrientes em excesso antes de ser libertado na bacia de água que nos rodeia. Na Alga Plus, como referi, o foco é na produção de algas marinhas. As algas são um dos recursos marinhos mais importantes, visto que providenciam os 4 serviços do ecossistema. Regulação pela sua capacidade de uptake de carbono, biorremediação de outros nutrientes e prevenção da erosão costeira. Habitat, porque servem de abrigo e alimento a comunidades animais e contribuem para a biodiversidade marinha. Cultural, porque são alimento e medicamento tradicional em vários pontos do globo. Aprovisionamento, porque são um alimento às populações, alimento para animais, fertilizante em agricultura e cada vez mais uma matéria-prima utilizada em todos os setores da economia, desde a energia, biomateriais até ao farma. A aquacultura de algas marinhas é uma atividade subejamente sustentável na medida em que não necessita terra arável, água doce ou fertilizantes e aditivos sintéticos. Para além disso, quando crescem, absorvem azoto, fósforo e carbono e libertam oxigênio, tendo por isso um impacto ambiental globalmente positivo.
Alguns estudos apontam que os cultivos de algas marinhas podem ultrapassar até 17 vezes a obtenção de proteína derivada da produção animal. No entanto, além da componente proteica, a riqueza das algas em fibra, vitaminas e minerais essenciais contribui para que seja uma das soluções para combater as carências de iodo e ferro, um dos problemas de saúde com maior impacto na economia global, além de encaixarem nas necessidades nutricionais de dietas que ganham cada vez mais expressão a nível mundial, a vegetariana ou a vegan. As suas propriedades bioativas também são alvo de investigação no combate às doenças cardiovasculares, do foro intestinal, cancerígenas e neurodegenerativas. Os movimentos globais para a promoção das algas como alimento sustentável, seguro e acessível a todos são cada vez mais fortes, como é o exemplo do CIWAD Manifesto, lançado este ano com o apoio das Nações Unidas. As algas marinhas encaixam realmente nos elementos-chave da definição de dieta sustentável publicada pela FAO em 2010. Baixo impacto ambiental, segurança alimentar e nutricional, vida saudável para gerações presentes e futuras, protetores e respeitadores da biodiversidade dos ecossistemas, culturalmente aceitáveis, acessíveis, economicamente justos. Temos então de garantir que todos juntos trabalhamos para que todos os alimentos provenientes dos oceanos, os que pescamos e os que cultivamos, encaixem nesta definição, para que em 2050 grande parte do alimento sustentável produzido seja proveniente dos nossos oceanos. Muito obrigada. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer muito o convite para vir falar de um tema tão grande, sobre quão importante o conhecimento científico é para todos nós. O conhecimento científico sobre a biodiversidade marinha e sobre os oceanos é para todos nós e para quem decide. Eu aqui adicionava quão importante é também para a economia do país, e numa relação direta. Em 5 minutos isto é quase impossível e, portanto, eu decidi falar na primeira pessoa do plural. E, portanto, aqui vou falar na nossa empresa, a Sea4Us, e em 2 palavras o que é que nós fazemos na Sea4Us. Na Sea4Us identificamos substâncias provenientes de organismos marinhos, como esponjas, anémonas, alforrecas ou algas, e desenvolvemos tais substâncias em princípios ativos para medicamentos que focam doenças sem tratamento, ou pelo menos sem tratamento adequado. Como tal, o nosso interesse está nas moléculas marinhas, que são únicas, pois evoluíram ao longo de milhões e milhões de anos. E fazemos-lo olhando para o que está debaixo d'água, em grutas e nas paredes de sagres, fundamentalmente. E deixem-me partilhar alguns números para fomentar ou fundamentar o que eu quero aqui argumentar. A Sea4Us tem uma biblioteca de compostos e de substâncias. Dezenas ou mesmo algumas centenas de substâncias. Substâncias provenientes de organismos do mar. E essas são sujeitas a um screening na nossa plataforma tecnológica. Ora, 86% dessas substâncias mostraram que têm uma bioatividade com um potencial para a medicina ou para a biomedicina. 86% dessas moléculas, ou desses compostos, ou dessas substâncias. E nós só olhamos para aplicações que têm a ver com o sistema nervoso. Portanto, imaginem as outras. Essas substâncias advêm de um número restrito de espécies e, no caso das esponjas, são 4 ou 5 espécies. Ora, existem 1500 espécies nas nossas águas só de esponjas. Em cada dessa espécie encontram-se dezenas ou mesmo centenas de compostos, substâncias, cujo interesse e cujo potencial interesse para a medicina permanece em segredo. Portanto, se nós voltarmos para a nossa probabilidade de 86%, vejam de facto o que é que está lá no nosso mar à espera que a gente explore esse potencial. Agora lembremos que há quem diga que nós só conhecemos 10% da biodiversidade existente na Terra, em termos de biodiversidade marinha. Portanto, gostaria aqui de deixar uma ideia clara. A biodiversidade marinha esconde também uma diversidade química, que é exponencialmente maior. E essa química é única. Para a biotecnologia, é verdadeiramente inovadora. Ora, voltando ao exemplo da Sea4Us, nós estamos a desenvolver um analgésico contra a dor crónica. A dor crónica é um problema enorme, 1 em 5 no mundo sofre de dor crónica, mas aqui o problema é que, na maioria dos casos, não existe tratamento adequado.
Um produto como este, e se olharmos para a inteligência, os dados de inteligência que podemos aceder, quando chegar ao mercado, e não somos nós que vamos levar até ao mercado, terá vendas na ordem do 1 bilhão de euros. E pelo caminho vai haver negócios na ordem de centenas de milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma substância proveniente deste mar de moléculas e veja-se o valor direto para a economia. Finalmente, quero-vos deixar uma história sobre a investigação deste analgésico, que creio que ilustra bem o porquê de fomentar o conhecimento e porque é que é imperioso nós mantermos esta riqueza para o futuro, para os nossos pais, para os nossos filhos e para os nossos netos. No processo da descoberta deste analgésico, nós obtivemos umas espécies provenientes também do norte de Espanha, das Berlengas e Inglaterra. Ora, o que nós vimos quando corremos na nossa plataforma é que esse potencial analgésico não estava lá. Portanto, só os espécimes de Sagres é que tinham um potencial analgésico para a dor crónica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem condições ecoquímicas específicas de cada habitat. Naquelas determinadas águas é que conferem este determinado valor e não em outros. Portanto, cada habitat marinho é único, cada habitat esconde potencialidades que, se desaparecer, poderá desaparecer para sempre. Isto é verdade para uma gruta de Sagres, mas também é verdade para uma baía em Porto Pinho, ou a baía de Porto Pinho nos Açores. Portanto, bem sei que só abordei aqui uma área do conhecimento, tantas outras existem que poderiam ser igualmente mencionadas neste contexto, mas é o que vos trago aqui. Muito obrigado. Hoje venho falar-vos do projeto 4Oceans, que é um projeto que pretende estudar o passado dos oceanos, numa larga cronologia. Portanto, é a história dos recursos marinhos, da sua exploração, do seu uso, da sua percepção pelas pessoas, nos 2000 anos antes da época industrial. Este é um projeto que nos foi recentemente atribuído, é um projeto em consórcio financiado pelo European Research Council, é uma bolsa em sinergia onde estão envolvidos 4 investigadores de 3 universidades diferentes. Eu própria, aqui da Nova e do CHAM, e os meus colegas Paul Holm e Francis Ludlow, do Trinity College em Dublin, e ainda James Barrett, da Universidade de Cambridge. E então, o que é que nós pretendemos saber? Compreender a história da vida marinha nestes 2 últimos milénios antes da época industrial e perceber o papel e a importância dos recursos do mar, dos animais do mar, das populações para as sociedades humanas. Ou seja, de que forma é que a exploração destes recursos influenciou as sociedades humanas, as suas práticas, as suas escolhas, o seu consumo, o seu gosto, e de que forma é que as sociedades, as pessoas, impactaram o meio ambiente marinho, a exploração dos recursos, as populações naturais. Para fazer isso, vamos estudar um conjunto de 10 grupos taxonómicos que foram escolhidos por serem espécies-alvo da exploração humana ao longo do tempo, mas também por terem um impacto grande na sociedade humana. É que, efetivamente, o uso dos recursos marinhos desempenhou um papel crucial na história das sociedades humanas, na sua implantação, no seu desenvolvimento, e que, na verdade, ainda é um processo e são práticas muito pouco estudadas e pouco conhecidas. Há uma lacuna verdadeira no conhecimento do uso histórico de longo termo pré-industrialização dos oceanos. O que é que nós sabemos? Que os humanos, nós, pessoas, somos motivados não por aquilo que comemos, mas por aquilo que queremos comer. Ou seja, a procura dos recursos do mar para a alimentação, em primeiro lugar, para a subsistência e segurança alimentar, mas também o uso destes recursos para a produção de conhecimento, para a ciência, como combustível, como ornamentos, como elementos simbólicos ou de práticas mitológicas e religiosas, são verdadeiramente importantes e são transversais a todas as partes do globo.
E, na verdade, o que sabe também é que diferentes sociedades divergiram ou convergiram na sua utilização ou não utilização dos oceanos. Ou seja, sociedades ditas ocidentalizadas ou sociedades indígenas ou tradicionais podem ter ou não usado os mesmos recursos de formas muito diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil existem vastos concheiros que evidenciam o uso indígena das ecologias costeiras, de que forma é que os indígenas de diferentes regiões das Américas, da América do Sul, da América Central ou do Norte, utilizavam os recursos marinhos como alimento, mas também para trocas comerciais, para intercâmbios entre as diferentes sociedades. E de que forma é que também estas populações indígenas transformaram e impactaram os ambientes costeiros nesta produção e exploração dos recursos marinhos. Portanto, claramente, os oceanos influenciaram a vida humana e os humanos influenciaram o resto do seu mundo, o resto do mundo não humano, neste caso o mundo do meio marinho. Mas como, onde, quando, de que forma e com que consequências, tanto para as sociedades humanas como para as populações naturais, é algo que nós queremos estudar. Ora, nós achamos que o 4Oceans, este nosso projeto que vamos começar a desenvolver, é bastante atual, é urgente, chegou no momento certo e dará também, para além da produção de conhecimento de base, dará resposta a questões associadas aos atuais desafios societais e ambientais, atuais e que estarão connosco também nas próximas décadas. Acreditamos na importância vital dos oceanos para a permanência das sociedades humanas no globo e acreditamos que este nosso estudo vai também informar, entre outros, a década da ciência do oceano para o desenvolvimento sustentável da ONU, e vai, sem dúvida, colmatar uma lacuna no conhecimento sobre os oceanos, neste caso o conhecimento histórico e cultural. E vai também permitir criar uma ligação emocional das pessoas com os oceanos. Sem dúvida, vamos contribuir e até transformar a literacia global dos oceanos sobre esta relação histórica das pessoas com os espaços oceânicos, os seus animais, os seus ecossistemas. E este será um contributo fundamental para compreender o passado dos oceanos e o legado partilhado dos oceanos entre todos nós, entre pessoas, entre seres humanos. É um trabalho que vai permitir contribuir marcadamente do ponto de vista das humanidades para a produção científica dos oceanos. Portanto, o nosso 4Oceans não é apenas os 4 oceanos que nós vamos estudar, mas é também para os oceanos, pelos oceanos, e é isso que nós pretendemos fazer com este projeto. Muito obrigada e até uma próxima ocasião. Bom dia a todos. O meu nome é Rita Sousa, sou a Managing Director do Blue Pioneers, um novo veículo de investimento lançado em 2020 e dedicado ao apoio a startups tecnológicas das indústrias emergentes da economia azul. É com enorme prazer que agradeço ao Sr. Ministro do Mar o convite para estar aqui hoje nesta cerimónia. Todos sabemos que atingir os objetivos do Acordo de Paris é hoje um enorme desafio e é bem conhecido o contributo que os oceanos podem dar à tão necessária descarbonização da economia. Mas para que isso aconteça, precisamos de oceanos saudáveis e de transformar a economia azul numa economia sustentável. Apesar de todas as pressões societais, ambientais e governamentais nesse sentido, o que é certo é que o investimento até à data tem sido claramente insuficiente para fazer face ao tamanho do desafio. Em particular, o investimento necessário para apoiar as fases iniciais das empresas da economia azul, que com as suas inovações tecnológicas podem contribuir para esta causa, conforme referido pelo European Investment Bank num dos estudos publicados em 2017. Tendo em conta a corrida contra o tempo, o tema da Ocean Finance e da mobilização de capital público e privado para a sustentabilidade dos oceanos é assim hoje mais relevante do que nunca. No Blue Pioneers, acreditamos que a transformação para uma economia azul sustentável só será possível através da ciência, da inovação e da criação de tecnologias, desenvolvidas por equipas de verdadeiros empreendedores com sentido de missão e princípios de sustentabilidade, ou como lhes chamamos, os verdadeiros Blue Pioneers. Lançámos por isso o Blue Pioneers com a missão de sermos um investidor de referência em Portugal e na Europa, apoiar assim estas equipas nas suas fases iniciais de desenvolvimento, desde a fase de projetos piloto à entrada e crescimento no mercado nacional e internacional,
Trabalhamos com as equipas no dia-a-dia, trazendo o nosso conhecimento e experiência, bem como uma rede de advisors científicos, estratégicos e das várias indústrias relacionadas. Acreditamos que as indústrias emergentes de economia azul serão aquelas que poderão ter o maior impacto e contributo, ou melhor dizendo, capacidade de verdadeiramente revolucionar a sustentabilidade dos oceanos e da economia global. O nosso foco é em várias áreas destas indústrias emergentes, principalmente na biotecnologia azul, nas tecnologias da aquacultura, combate à poluição dos oceanos, desalinização, produção de água potável, nas renováveis offshore e nas tecnologias digitais que poderão ser aplicadas de uma forma transversal a todas estas áreas. Segundo os dados mais recentes, o conjunto destas áreas tem um mercado potencial de mais de 1 trilhão de euros e está a crescer a taxas muito superiores à taxa de crescimento da economia mundial, o que representa uma enorme oportunidade de criação de valores e de retorno financeiro para investidores. Globalmente, acreditamos que desta nova geração de empresas tecnológicas vão resultar algumas das empresas mais valiosas das próximas décadas. Acreditamos também que Portugal tem condições ímpares para se tornar o cluster de referência das indústrias emergentes da economia azul a nível europeu. Pelo mar que tem, com os seus ativos imensos em termos de biorrecursos e biodiversidade e potencial para o desenvolvimento destas tecnologias, pela capacidade instalada em termos de infraestruturas de investigação e desenvolvimento, incubadoras e programas de aceleração, e pela capacidade que tem também de atrair talento empreendedores. Enquanto Blue Pioneers, queremos naturalmente contribuir para este enorme desafio, mas também enorme oportunidade de criação de valores, bem como para o desenvolvimento de um novo ecossistema destes empreendedores e impulsionar a confiança de muitos outros investidores, públicos, privados, nacionais e internacionais. Muito obrigada a todos e uma ótima sessão. Para encerrar esta sessão, tem a palavra o Ministro do Mar, Ricardo São Santos. Importa, eu vou falar daqui e vou tirar a máscara. Acho que está seguro agora. Não, se vocês não tirarem, não é? Se ficarem, sacrificam-se. Bom, quero começar por cumprimentar o Dr. António Nogueira Leite, Presidente do Fórum Oceano, a quem agradeço já a análise do documento que hoje lançamos e também os desafios que aqui deixou para o reforço da cooperação entre Portugal e a Noruega. Agradeço, obviamente, também todos os oradores pelas mensagens de vídeo, onde destacaram as questões da alimentação, da saúde, da história e cultura, do conhecimento, das finanças. E os meus cumprimentos aos convidados, a Sra. Primeira Secretária da Embaixada da Noruega, primeiro cumprimento as pessoas de fora, da WWF, da Fundação Calouste Gulbenkian, do Programa de Desenvolvimento Sustentável, obviamente aos nossos diretores regionais, à Presidente da MEPC, a todos os que aqui estão presentes. E devido às restrições do Covid, é esta a pequena assembleia que podemos oferecer. E também todos os que nos acompanham por via eletrónica. O painel da economia de alto nível para a economia sustentável do oceano, criado em 2018, engloba, como se referiu, 14 países, todos os continentes e representando assim cerca de 30% das zonas económicas exclusivas e 40% das faixas costeiras a nível mundial. O objetivo deste painel é, assumidamente, o de estabelecer uma nova agenda para o oceano através da criação de uma via de comunicação direta e efetiva para a interação ciência-sociedade-governação. Desde que foi criado, o painel reuniu oficialmente ao longo de 15 sessões de alto nível, tendo contado com os contributos de cerca de 160 especialistas que elaboraram 19 chamados Blue Papers temáticos, todos eles temáticos, que ajudaram a fundamentar e a consolidar o documento que se apresenta hoje, e estão outras sessões a decorrer nos outros países, que foi endossado pelo Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. António Costa, e pelos chefes de Estado e de Governo dos países que fundaram este painel.
Este lançamento simultâneo nos 14 países foi feito em conjunto com a publicação, no dia de ontem, na revista Nature, de vários artigos científicos e editoriais que consolidam e dão expressão ao trabalho realizado. O trabalho realizado é herdeiro de outras iniciativas multilaterais, congregando Estados e sociedade, que contribuíram fortemente para o desenvolvimento da política do oceano nas últimas décadas. Pelo papel que Portugal assumiu, recordo aqui, a título de exemplo, a Comissão Mundial Independente para os Oceanos e o seu relatório O Oceano, o Nosso Futuro, que contribuiu para lançar a agenda do oceano para o século XXI e o caminho que percorremos para hoje aqui chegar. O documento que hoje se apresenta está também em harmonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial com o Objetivo 14, e com a década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável para 2021-2030. Surge inserido no contexto de uma estratégia global de mudança, de tornar o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14 uma realidade até 2030. A Conferência das Nações Unidas para o Oceano, que Portugal irá organizar em conjunto com o Quênia, é também um pilar no percurso de consolidação daquele objetivo e, assim, das propostas que se pretendam transformadoras do painel de alto nível. Hoje, ouvimos aqui ser destacada a importância do conhecimento e da literacia, que se traduz em movimentos como a consagração da década da ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável ou o processo regular de avaliação do estado do ambiente marinho, incluindo aspectos socioeconómicos das Nações Unidas, que, como disse a professora Maria João Babiano, está neste momento em aprovação nas Nações Unidas e de que ela é uma das autoras. Ouvimos também falar dos alimentos provenientes do oceano, incluindo o potencial das algas marinhas e da cultura multitrófica integrada, e do papel que podem desempenhar nas crescentes necessidades alimentares que o planeta enfrenta, não só na solução para a fome, mas também para o desperdício. E neste momento, segundo a FAO, há 35% de desperdício de produtos alimentares marinhos. Obviamente, há noutras áreas também muitos desperdícios alimentares, e para uma alimentação mais saudável, que é importante. Estamos a morrer mais de má alimentação e de doenças relacionadas com a má alimentação do que eventualmente fome. Igualmente, a área da saúde, sempre fundamental, mas que estes dias, com particular relevo, foi abordada, incluindo a utilização de substâncias provenientes de organismos marinhos, com recurso a moléculas marinhas que têm características únicas para o desenvolvimento de princípios ativos para novos fármacos. Foi apresentada uma abordagem histórica dos recursos marinhos, área em que subsistem lacunas no conhecimento, através da história da vida marinha, do uso dos recursos marinhos e do seu desenvolvimento, poder-se-á compreender melhor como a exploração destes recursos influenciou o desenvolvimento das sociedades humanas e vice-versa, como estas sociedades afetaram os recursos marinhos. Finalmente, foi focada a importante área das finanças e da necessidade de fontes de investimento de apoio à economia do oceano, incluindo as startups de indústrias portuguesas. Perante a evidente necessidade de descarbonização da economia, torna-se imperativo o investimento nesta área através da mobilização de capital para a sustentabilidade dos oceanos. De todas estas intervenções se retira desde logo o importante trabalho que está a ser feito em Portugal, que deve ser sublinhado, mas também que a ciência, a tecnologia, a inovação, o conhecimento em geral, a economia e, de uma forma global, a governação são fundamentais para alcançar soluções consistentes para o oceano. Refira-se que todos somos necessários neste processo. Governos, cidadãos, empresas, universidades. O envolvimento de todos é fundamental para uma economia do oceano que seja sustentável e inclusiva,
para uma partilha justa dos recursos dos oceanos, para uma proteção efetiva do ambiente marinho. Por tudo isto, o compromisso do painel do oceano é também o de alcançar uma gestão dos oceanos 100% sustentável nos espaços sob jurisdição nacional. Todos estes objetivos hoje apresentados estão em sintonia com a nova Estratégia Nacional para o Mar, sendo oportuno assinalar esta coincidência temporal e principalmente programática. A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que está neste momento em finalização depois de ter recebido os contributos da sociedade, preconiza o papel essencial da proteção e da conservação para alcançar uma economia sustentável plena, centrada em duas dimensões num sólido conhecimento científico. A aprovação de Transformações para uma Economia Sustentável Azul foi um longo percurso que resultou num documento ambicioso. Mas o trabalho não termina aqui. Na verdade, após 2 anos, é agora que se inicia. A sociedade reconhece crescentemente o contributo fundamental do oceano para o equilíbrio do planeta. É cada vez mais claro que a solução para a crise climática terá de passar pelo oceano. Mas neste período, tão marcado por dificuldades económicas e de saúde, tem de ser reforçado e reafirmado também o oceano como gerador de riqueza e bem-estar. Neste tempo em que o Covid-19 interrompeu temporariamente a atividade económica na economia oceânica, causando perdas significativas de rendimento e empregos, o relatório do painel reconhece, e passo simplesmente a citar, que um objetivo fundamental da enorme recuperação da contração do Covid-19 será restaurar a atividade económica sem simplesmente restaurar os antigos padrões de degradação ambiental, criando, em vez disso, um futuro mais sustentável e mais resiliente. Neste contexto, o painel expressa que a economia do oceano pode desempenhar um papel crítico neste processo, em que o investimento em áreas como a restauração e proteção dos ecossistemas marinho e costeiro, das infraestruturas de esgotos e resíduos, da maricultura sustentável sem alimentação, referindo-me aqui às algas e aos filtradores, no transporte marítimo com zero emissões e na energia renovável sustentável do oceano, pode criar empregos e estimular o crescimento económico no imediato. É também neste contexto que o painel pretende fomentar uma nova relação entre a sociedade e o oceano, construindo uma economia sustentável do oceano mais enraizada no conhecimento. Termino com 2 notas. A primeira, para reiterar a mensagem do Sr. Primeiro-Ministro no painel, e passo a citar, no momento em que o mundo enfrenta uma crise climática de saúde e económica, Portugal está empenhado numa recuperação económica azul e na gestão sustentável de 100% de espaço marítimo focado na saúde, na prosperidade e na justiça social. E, por fim, recordar a expressão que Eduardo Lourenço, que há dias nos deixou, usou para descrever Portugal, e essa expressão é navio-nação. É nesta qualidade de país dentro do mar que nos comprometemos no contexto internacional e hoje, com o painel de alto nível para a economia sustentável do oceano e com a visão por este traçado. Muito obrigado. Agora volta a marcha. Muito obrigada. Em nome do Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, declaramos encerrada a sessão.